Glória a Deus. Provérbios capítulo 24, versículo de número 3, a Bíblia diz assim, ó, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Amém? Eu quero começar aqui hoje com vocês um estudo. Serão 7 quartas-feiras e eu já lhe convido a você fazer um propósito com Deus de você não faltar nenhuma dessas quartas-feiras, está aqui com a gente, né? No caso você já veio hoje, então faltam mais 6 à frente, né? Mas fazer um propósito, você pegar o entendimento completo. O pessoal que nos acompanha até o culto gravado também fazer um propósito com Deus de assistir ali todos esses 7 mensagens, essa série, para receber também o entendimento aqui completo. E para a gente entender, eu quero falar a respeito, né, de como edificar a nossa casa, de como edificar o nosso lar. E para isso a gente vai juntar aqui alguns versículos, na verdade serão 3, para completar o nosso entendimento, né, o entendimento geral do que eu quero falar. E depois a gente vai entrar no primeiro passo, ali na primeira coluna dessas, nós vamos estar falando a respeito das 7 colunas da sabedoria, isso já vai ficar claro para você daqui a pouco. Mas aqui a Bíblia diz, com a sabedoria se constrói a casa. Então a Bíblia já diz para nós, é muito taxativa, que se nós quisermos edificar a nossa casa, edificar o nosso lar, nós vamos precisar da sabedoria. A Bíblia vai dizer, toda mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. Geralmente a gente para aqui, né? Mas a continuação do versículo vai dizer, mas a tola, com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, ela a destrói. Mas a Bíblia diz que toda mulher sábia, ela vai edificar o seu lar. Por quê? Porque é com a sabedoria que se edifica a casa. É claro que não é só a mulher. É claro que o homem também precisa de sabedoria para edificar a casa. Mas perceba que a Bíblia aqui faz uma ênfase justamente na mulher que vai precisar dessa sabedoria. E a grande verdade, meu irmão, é que se a gente quiser edificar uma casa, um lar, verdadeiramente, sabe, segundo a palavra de Deus, a gente vai precisar de sabedoria. Né? Porque quantas vezes ali no dia a dia, no casamento, meu irmão, a gente vai precisar daquele jogo de cintura, sabe? A gente vai precisar daquela sabedoria para saber lidar com a situação. Quantas vezes na criação dos nossos filhos nós vamos precisar da sabedoria para conseguir criar, para conseguir educar os nossos filhos, ou não? Né? Nós precisamos, sem a sabedoria, nós não vamos conseguir edificar o nosso lar, a nossa casa. Por isso que a Bíblia diz que é com ela, é com a sabedoria que se edifica, então, a nossa casa. Não apenas isso, mas até no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais, a gente vai precisar de sabedoria para saber lidar com as situações, né, no nosso lar, na nossa casa, para edificar, mas até a questão financeira. A questão financeira não está relacionada à nossa casa, à nossa família? Né? Uma casa, uma família precisa obrigatoriamente ter ali todo um controle financeiro, não é assim? Se a pessoa não souber administrar bem, vai trazer problema para toda a casa, toda a família vai sofrer por aquilo. Então, no que diz respeito à vida financeira, a gente vai precisar de sabedoria. Então, quer dizer, em tudo, em todas as situações, né, se nós quisermos edificar a nossa casa, nós vamos precisar de sabedoria. E não só para ela ser edificada, e não só, como a Bíblia diz, que com a inteligência ela se firma, né? Ela está firme, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, ela não se abala, está edificada, como Jesus contou aquela parábola lá, está edificada sobre a rocha, pode soprar os ventos, pode encher os rios, pode bater com ímpeto naquela casa, mas se ela estiver firme, ela não cai. E não só para que ela permaneça de pé, não só para que ela seja edificada. A Bíblia vai até dizer, pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Não só para nossa casa ficar de pé, mas para ser um lugar precioso, para ser um lugar agradável, cheio de todo tipo de bens. Amém, igreja? Né? Nós vamos precisar da sabedoria. Provérbios capítulo 9 agora, versículo de número 1. Eu estou só construindo entendimento aqui com vocês por enquanto, daqui a pouco a gente vai entender melhor isso aqui. A Bíblia vai dizer assim, olha só, a gente acabou de ler que é com a sabedoria que eu edifico o meu lar, a minha casa.
Agora a Bíblia vai dizer aqui que a sabedoria edificou a sua casa, a casa dela. Como que a sabedoria edificou a casa dela? Porque se eu preciso da sabedoria para edificar, bom, eu acho que é sábio eu olhar para como a sabedoria edificou a dela e dizer, eu vou edificar a minha igual. Sim ou não? Né? E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si o quê? 7 colunas. Já vamos voltar aqui. Matou os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite, né? O convite para a festa da sabedoria. O convite não importa para a gente hoje, mas eu quero dar ênfase nessa questão. A sabedoria edificou a sua casa e ela preparou, e ela esculpiu, ela edificou sobre a sua casa sobre 7 colunas. O que sustenta a casa da sabedoria são 7 colunas. A sabedoria ela está firmada sobre 7 colunas. Se eu e você quisermos edificar a nossa casa com sabedoria, nós também precisamos edificar a nossa casa sobre essas 7 colunas. Está me entendendo? Está me acompanhando? Amém. Hoje nós vamos ver a primeira dessas colunas, porque a Bíblia fala, enumera quais são essas colunas. Não só diz que foi edificado 7, mas dá nome para cada uma delas. A gente já vai ver isso. E nós vamos então, cada quarta-feira, estar falando de uma dessas colunas. Hoje nós vamos começar com a primeira. Até aqui foi para construir entendimento. Provavelmente nas outras quartas-feiras, de uma maneira muito mais objetiva, eu volte isso, porque é o trilho nosso. Amém? Que a gente vai estar trabalhando as próximas 6 quartas-feiras à frente. Mas você já entendeu que eu preciso, para edificar minha casa, sobre essas 7 colunas. Mas que colunas são essas? Agora vamos para Tiago, capítulo 3, versículo de número... O nosso versículo é o 17, tá? Mas a gente vai começar no 13 para dar sentido, você entender do que a Bíblia está falando aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga aleluia. Tiago 3,13. Então diz assim, ó. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Olha só, Tiago está escrevendo uma epístola à igreja, né? E aqui no caso, de uma maneira geral, não uma igreja específica. E eu fico imaginando assim, tá, vamos fazer esse exercício como se fosse um culto, né? A igreja cheia. Ele pergunta assim, pessoal, quem aqui é sábio ou inteligente? E eu fico acreditando que teve um monte de mão que levantou, acho que a maioria. Né? Todo mundo, eu sou sábio, eu sou inteligente. Ele vai falar uma coisa, ó, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então imagine assim a cena aqui, né? A igreja cheia, o pastor pergunta assim, pessoal, quem aqui é sábio, quem é inteligente? Todo mundo levantou a mão. Ele diz assim, então, mostre a sua sabedoria, mostre a sua inteligência através da sua conduta. Não só através de levantar a mão e dizer eu sou. Você está entendendo? Mas mostre que você é sábio na sua maneira de viver. É isso que ele está falando. Versículo 14. Se, pelo contrário, ao invés de você mostrar a sabedoria pela sua conduta, se ao contrário disso, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e diabólica. Amém, igreja? Então, daqui a pouquinho, nós já vamos ver, Tiago vai falar daquela sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Só que ele está dizendo, essa não é de Deus, não. Essa é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então, perceba que existe uma sabedoria terrena e existe, o que nós já vamos ver daqui a pouco, sobre isso nós vamos nos basear, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ele diz assim, não se engane, porque tem muita gente que se engana e mente contra a verdade. A pessoa se acha muito sábio, se acha muito esperto,
se acha muito inteligente, só que dentro da pessoa há uma inveja amargurada. Dentro da pessoa um sentimento de rivalidade. A pessoa sempre quer passar os outros para trás para se dar bem e acha ser o mais espertão. Não é assim? Né? E eu estou falando, às vezes, de coisas simples do dia a dia, sabe? Vai fazer um churrasco lá e diz, olha, cada um traz uma coisa aqui e tal. Aí, né, ele traz lá pé de frango pro churrasco, mas aí só quer comer picanha, né? E aí ele come toda a picanha, não sobrou para ninguém, ele tá lá ainda se achando esperto, come toda a picanha. E não tem gente assim? Porque ele olha para os outros com um sentimento de rivalidade. Não, eu tenho que me dar bem. E para eu me dar bem, o outro tem que perder, o outro tem que se dar mal. Então ele quer levar vantagem em tudo, sabe? Ele quer sempre passar os outros para trás, ele quer sempre lucrar em tudo. Há na pessoa uma inveja amargurada, né? Que é o que o outro tem. Poxa vida, não podia dividir ali, dar para todo mundo. Não, tudo é para mim. Você está entendendo? E a pessoa ainda se acha o sábio, se acha o espertão. A Bíblia está dizendo o quê? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, ela pode até ser chamada de sabedoria, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Olha que coisa séria. Eu acredito que é o tipo de sabedoria que nós não deveríamos desejar para nós. Amém? Aí ele vai falar, depois de ter falado a respeito disso, bom, ele vai concluir no 16, na verdade, que ele diz assim, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Misericórdia. Amém. Olha que coisa séria isso aqui. A Bíblia diz que aonde há inveja e rivalidade, há toda espécie de coisas ruins. Que nunca haja inveja, nunca haja rivalidade nas nossas casas. Amém? Você pode dizer amém? Né? Porque se houver, vai haver confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu lembro uma ocasião que eu vi um pastor instigando um obreiro contra o outro. Né? Eu achei aquilo assim muito esquisito. Eu não sei se foi a minha cara, se foi a minha reação diante daquilo, mas aí o pastor olhou para mim e tentou se explicar, né? Era mais ou menos assim, ó irmão, você está muito derrotado, ó lá o fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, você não faz, não, você tem que fazer mais do que ele, e não sei o que, você tem que mostrar que você é melhor do que ele. Olha só, na obra de Deus, né? E como eu disse, não sei se foi a minha reação, a minha cara, o que foi, aquele obreiro saiu assim, aí o pastor olhou para mim e disse, não, a gente assim, coloca essa rivalidade entre um e outro, daí os dois trabalham, né? Sabe aquela coisa, um fica com inveja do outro, cria aquela rivalidade para um querer superar o outro, um querer ser mais do que o outro. Mas espera lá, será que é esse? Será que é essa que deve ser a nossa motivação de fazer a obra de Deus? A gente sabe que infelizmente tem muito isso aí. Mas será que deveria ser essa a nossa motivação de fazer a obra de Deus? Meu irmão, olha o que a Bíblia diz, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Misericórdia. Amém. Nunca fique incentivando a rivalidade, nunca fique incentivando a inveja. Pelo contrário, como eu dizia, que Deus guarde as nossas casas, as nossas famílias. E falando de ambiente de casa, já que eu falei de igreja, né? Quantas vezes de novo assim, ó, tua prima casou, você não vai casar não? Não é assim? Ó, fulana lá já arrumou, ó, a outra tá namorando, você tá aí, fica aí, fica dormindo, você vê, vai ficar pra titia e tal. E às vezes fica criando aquele ambiente de rivalidade, de inveja. Isso vai trazer confusão, vai trazer coisa ruim. Agora sim a gente chega no nosso versículo. Mas a sabedoria lá do alto, quer dizer, aquela que é de Deus, vamos ver, ó, primeiramente, pura, depois, pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quantas características a Bíblia apresenta da sabedoria? 7. Lá em Provérbios a Bíblia vai dizer que a sabedoria edificou a sua casa, esculpiu 7 colunas.
O Novo Testamento vai falar de 7 características, de 7 qualidades da sabedoria. Eu acho que não é uma mera coincidência. Amém. Eu acho que a Bíblia está mostrando para nós quais são as qualidades, quais são as características que a sabedoria edificou a sua casa. Para que eu e você possamos edificar a nossa casa, edificar o nosso lar sobre esses 7 pilares, sobre essas 7 colunas. Você está entendendo? E é sobre isso que nas próximas quartas-feiras nós estaremos vendo. Hoje vamos ver a primeira, nas próximas a segunda, a terceira e até chegar na 7ª. Então, voltando lá, no versículo 17, para a gente ver a primeira da lista, vai dizer para nós: mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, o quê? Pura. Antes de mais nada, é interessante que, eu até falava aqui no culto da manhã, que perceba que não haveria necessidade dessa palavra aqui, primeiramente. Se a Bíblia simplesmente dissesse, pois a sabedoria lá do alto é, e já começasse a lista, todo mundo ia saber que primeiro era pura. Mas quando a Bíblia vai dizer assim, ela é primeiramente pura, e depois vai trazer as outras coisas, eu acho que você há de concordar comigo que isso aqui é uma ênfase. Amém. A Bíblia está fazendo uma ênfase que antes de mais nada, a sabedoria, ela é pura. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra qualidade da sabedoria, ela é assim. Eu estou abrindo aqui, ó, só para conferir a outra tradução, também fala a mesma coisa. Primeiramente, ela é pura. O que é isso, né? Será algo puro ou, eu estou falando bastante da pureza, né? É algo sem contaminação, é algo sem sujeira. Quando a gente diz que determinada coisa é pura, é isso, né? Não tem ali, não está diluído com nenhuma outra coisa, não é isso? Não há ali nenhuma contaminação, aquele produto não foi adulterado, aquele produto está puro. Nós vamos ver daqui a pouco na Bíblia que pureza para a Bíblia tem o mesmo significado, eles são sinônimos de santidade. Porque santidade também, né, traz essa mesma ideia de algo puro, de algo até mesmo separado. Algo santo, algo santificado, é algo separado para Deus, é algo sem contaminação. E a sabedoria, então, a Bíblia vai dizer que ela é primeiramente pura. Nós precisamos da pureza para edificar a nossa casa. Se não houver pureza, meu irmão, em nós, a nossa casa também será contaminada com aquilo. A nossa casa também vai sofrer as consequências daquilo ali. Por isso que se eu e você quisermos edificar uma casa, vai ser necessário a pureza. Eu quero ver um texto com vocês, que está aqui em João, capítulo de número 2, e versículo de número 1. João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Aqui a Bíblia vai dizer para nós, contá-la daquele episódio das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus faz lá um milagre, onde Jesus transforma a água em vinho. E a Bíblia vai narrar da seguinte forma. Evangelho de João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho,
ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Meu irmão, esse texto aqui é fantástico, tem tantos ensinamentos para nós, né? Eu não sei nem dizer quantas vezes esse texto já foi base aí de mensagens que eu já preguei. Não sei se já chega às centenas, mas com certeza várias dezenas aí de vezes já foram. Mas hoje eu quero focar apenas em uma questão nesse texto. Apenas quero lhe chamar a atenção para um ponto. Perceba que a Maria vai até Jesus e diz assim: Jesus, acabou o vinho. Não é isso? Eles não têm mais vinho. Meu irmão, isso era algo que a Maria percebeu. Isso era algo que todas as pessoas ali daquela festa podiam perceber. E o vinho representa a alegria, né? Representa o amor ali e tal, daquele casal, naquele casamento. E então, aquilo era algo que todo mundo conseguiu perceber. Eu até brincava, uma vez que eu pregava sobre esse texto aqui, eu dizia que naquela época, gente, podia faltar noiva no casamento, não podia faltar o vinho. Né? Se faltasse o vinho, aquilo era uma vergonha, era uma humilhação. Então, para as pessoas, né? Olha, deram uma festa e não tinha vinho para todo mundo, não tinha vinho suficiente, o vinho acabou, né? Quando acabava o vinho, praticamente acabava, então, ali a festa. Então, aquilo era algo muito importante. Agora, todo mundo percebia a falta do vinho. E aí vão até Jesus, dizendo: Jesus, não tem mais vinho. Meu irmão, a mesma coisa acontece comigo e com você. Tem certas coisas que são perceptíveis. E aí, quando essas coisas faltam, a gente também vai para Jesus. Jesus, acabou o respeito. Jesus, acabou o amor. Jesus, meus filhos não me respeitam. Jesus, olha, esse problema surgiu na minha casa, ou esse problema surgiu no meu casamento. Não é assim? Agora, engraçado que todos percebiam a falta do vinho, mas ninguém percebeu que estava faltando água para purificação. O único que percebeu que estava faltando água para purificação foi Jesus. Entende? E enquanto todo mundo diz está faltando vinho, Jesus está dizendo está faltando água para purificação. Vão lá encher essas talhas ou esses vasos de pedra que servem para purificação. Então, quem sabe o que a gente precisa não é a gente. Quem sabe do que a gente precisa é Deus. Amém? E aí, geralmente, acontece isso. Ai, Jesus, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o que tem gerado essa falta é o que às vezes a gente não percebe, como era o caso ali. Todo mundo queria vinho, mas ninguém estava observando que os vasos para purificação estavam vazios. E guarda isso, quando falta purificação, vai faltar vinho. Está entendendo? Quando falta pureza, quando falta santidade, vai também isso se refletir em muitas outras coisas. Aí Jesus vai dizer: encham essas talhas. Meu irmão, se Jesus está dizendo, a expressão que Jesus usa, encham essas talhas, é porque elas estavam vazias. E aí a Bíblia vai dizer, e eles encheram totalmente. Jesus não diz assim: ó, joga fora essa água aí e põe outra. Você está entendendo? Não, Jesus diz: encham essas talhas. Repito, porque aquelas talhas estavam vazias. Quando falta a purificação, meu irmão, vai começar a faltar, coisas em outras áreas também, ou na própria família ali. Se nós não edificarmos a nossa casa na pureza, meu irmão, isso vai ser um sério problema. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. A Bíblia vai dizer para nós: pois Deus não nos chamou, o quê? Para a impureza, mas sim para a santificação. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Perceba como pureza que é sinônimo de santificação.
Sim ou não? Né? Pureza é sinônimo de santificação, que a Bíblia está dizendo, Deus não nos chamou para impureza, Deus nos chamou para ser puro. Ao invés de puro, a Bíblia coloca a palavra, mas para a santificação, colocando justamente a santificação como um oposto de impureza, logo, né, como sinônimo de pureza. Então, quando a Bíblia fala aqui que a sabedoria é primeiramente pura, então, pureza, sinônimo de santificação. Nós precisamos ter a santificação, a pureza no nosso pensar, a pureza no nosso falar, a pureza no nosso olhar, a pureza no nosso sentir, porque se não vivermos dessa forma, se não edificarmos a nossa casa, a nossa família dessa forma, meu irmão, aquilo vai acabar se refletindo nos relacionamentos, aquilo vai acabar se refletindo, causando toda uma série de problemas para o nosso lar, toda uma série de problemas para a nossa família. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender e levar muito a sério isso que a Bíblia ela está falando. Mas às vezes, quando a gente fala de edificar o lar, quando a gente fala de edificar a casa, às vezes a santificação é algo que a pessoa nem leva muito em consideração. Não, pastor, se estivesse falando da vida com Deus e tal, até tudo bem. Mas edificar a casa, o que isso tem a ver? Bom, diz a Bíblia que a sabedoria, primeiramente, antes de mais nada, ela é pura, ela é sem adulteração, antes de mais nada, ela é santa. Precisamos ser santos para que a nossa família possa também ser santa. Eu sempre conto o caso, né, de uma irmã que um dia chegou e falando, pastor, olha, ora pelos meus filhos, pastor, que o negócio está sério e tal, pastor, o meu filho mais velho, pastor, largou da mulher, arrumou uma amante, agora está vivendo com a amante, meus netinhos sofrem tanto, a falta do pai, não quer mais saber da esposa, não quer saber dos filhos, só quer saber da amante e tal, pastor, está uma coisa terrível. E aí ela ia contando, e à medida que ia contando, ela parava, que susto, ela parava assim a história, né? E aí ela dizia assim, pastor, eu não entendo por que está acontecendo isso, eu sempre ensinei o que é certo. Aí ela continuava a história, pastor, o meu outro filho está assim, com a vida toda enrolada também no sentido sentimental, né? Esse segundo eu não lembro se era casado ou não, mas todo enrolado com problema. Aí ela falava e dizia, eu não entendo, pastor, por que meus filhos estão agindo assim, eu sempre ensinei o que é certo. Pastor, a minha filha, o senhor precisa ver, uma hora está com um, outra está com outro, e só rolo, e só confusão, daqui a pouco tem filho com um, daqui a pouco tem filho com outro. Pastor, olha, uma coisa terrível. Ela parava e dizia o quê? Não sei por que está acontecendo isso. Eu sempre ensinei o que é certo. Meu irmão, olha, sem brincadeira, ela já tinha falado aquela frase no mínimo umas 20 vezes. E ela está me contando aquilo e falando, e eu aqui do outro lado ouvindo, e em espírito de oração pensando, Senhor, o que eu falo para essa mulher? Olha só, ela está dizendo aqui que sempre ensinou o que é certo, sempre ensinou o que é certo, mas os filhos estão vivendo tudo errado. Mas ela está me garantindo aqui que ela ensinou o que é certo. E aí, no meio de tantas vezes que ela fala aquilo, chega um momento que ela diz assim, pastor, eu não entendo por que meus filhos estão fazendo assim. Eu sempre ensinei o que é certo. Ela parou um pouquinho assim, pensou, fez aquele silêncio, eu continuei olhando para ela sem falar nada. E ela diz assim, tá bom que eu não vivia, né, pastor? Mas que eu ensinei o que era certo, eu ensinei. Você está entendendo? Meu irmão, para aquela mulher, ela achava que ensinar era aquilo que ela falava e não o que ela vivia. Mas as nossas atitudes ensinam muito mais do que as nossas palavras. Não, eu sempre ensinei os meus filhos a respeitarem o casamento. Tá bom que eu não respeitava o meu, né, pastor? Mas o meu caso era diferente, né, pastor? Mas eu falava para eles, isso que eu estou fazendo é errado, vocês tratam de fazer certo, viu? Vocês tratam de respeitar o casamento de vocês. Aí a vida dos filhos era uma verdadeira bagunça. Não havia o mínimo respeito pelo casamento. E aprenderam isso aonde? Amém. Nós precisamos tomar um cuidado muito sério com isso. Eu contava uma outra história aqui, que infelizmente esse caso eu acompanhei, de um pai que havia se separado, tinha filhas, né, pequenas, menores, e depois de um tempo sozinho, começa a namorar. Não era ninguém assim com uma vida completamente errada, né? A família era cristã,
Mas aí começava a namorar com uma e tal, passava um tempo, namoro esquentava, daqui a pouco um belo dia trazia a namorada para dormir em casa. E as filhas vendo. E as filhas observando aquilo. Passava um tempo, terminava com aquela e tal, daqui a pouco arrumava outra, não sei o que e tal, passava um tempo, a coisa esquentava, mesma coisa. Passado ali alguns anos, as filhas foram crescendo, daqui a pouco a filha mais velha se mudou para outro lugar, e jovem ainda, né? Solteira, mas se mudou para um lugar, e aí o pai foi visitar a filha. Quando chega lá para visitar a filha, ele diz: ah, pai, você vai ter que dormir no sofá, porque hoje meu namorado vai vir aqui dormir comigo. Família cristã, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. E aí você fala o que numa hora dessa? Tem moral para falar alguma coisa? Você está entendendo? Meu irmão, é na pureza que se edifica a casa. Você está entendendo? É na santidade que se edifica a casa. Porque numa hora dessa você vai falar o quê? Não, minha filha, está amarrado, isso é pecado, isso é fornicação, não pode. Ó, relação sexual só depois do casamento. Pode falar isso? Não pode, não tem moral para falar. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, eu estou usando esse caso como exemplo, mas tantas coisas semelhantes, tantas coisas parecidas. Os filhos ouvem os pais falando mal dos outros o tempo todo. Aí quando os filhos vão falar, que é isso, não pode falar mal das pessoas. Às vezes o filho não fala, mas pensa, eu não posso, né? Você está entendendo? Eu não posso, mas meu pai e minha mãe o tempo todo falando mal dos outros. Aí você perceba que a nossa falta de pureza no falar não vai contaminar? Não vai atrapalhar na edificação da nossa casa? E nós precisamos dessa santidade, dessa pureza em tudo. Na nossa forma de olhar, será que a gente não está com um olhar muito crítico, criticando tudo, todo mundo está errado, tudo tá mal feito, isso e aquilo? Será que não está faltando pureza na nossa forma de olhar para as pessoas e tentar, ao menos tentar, enxergar o melhor das pessoas ao invés do pior? Será que não está faltando santidade, pureza nos nossos sentimentos? A Bíblia vai dizer lá da amarga inveja, do sentimento de rivalidade, que diz, essa sabedoria não vem de Deus, não, essa aí é terrena, animal e diabólica. Agora, não são só esses sentimentos que são terrenos, animais e diabólicos. Tem muitos outros sentimentos que às vezes a pessoa vai abrigando no seu coração, às vezes até um sentimento de inferioridade, ou um sentimento da pessoa se sentir injustiçada e dizer, não, um dia essa pessoa vai ver se... Não é assim? Um dia eu ainda vou ver e tal. Meu irmão, e a pessoa vai abrigando aquilo no coração e não percebe como aquilo vai influenciar a casa, vai influenciar a família. Um pensamentos impuros. Meu irmão, pensamentos impuros que a gente abriga na nossa mente, daqui a pouco vão se tornar palavras impuras, que daqui a pouco vão se tornar atitudes impuras. E a impureza, ela vai contaminando as pessoas da nossa volta. Então, que a gente possa ter nosso coração, eu quero edificar o meu lar, eu quero edificar a minha casa, mas eu quero edificar a minha casa na pureza, amém? Na santidade, porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração. Outras traduções vão dizer limpos, né? Mas tem tradução que diz os puros de coração, porque esses verão a Deus. Nós precisamos ter um coração puro, amém, igreja? E assim nós vamos edificar a nossa casa, né, sobre essa coluna da pureza, da santidade, para no mínimo, a gente poder ter moral para falar, para corrigir, para dizer isso é errado, isso é pecado, segundo que a palavra de Deus, isso não é assim, isso não pode acontecer. No mínimo, amém, igreja? Para a gente ter moral para falar. Então, que em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos colocar isso no nosso coração. Não, eu quero edificar minha casa sobre essa coluna, sobre a coluna da pureza. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.